Porque às vezes você chama uma reunião com várias pessoas da empresa, de várias áreas, você passa todo um discovery de um produto e você não escuta as outras áreas falando. Isso bate uma preocupação. Amigos ligados no Opencast, está no ar a sua resenha semanal, seu podcast de tecnologia. Eu sou o Cadu e hoje estamos aqui com o Rodrigo Lopes. Rodrigo Lopes, ele hoje é gerente de produtos na Connect Car, né? Tem uma vasta experiência na área de tecnologia. Começou com desenvolvimento de software, Rodrigo? Isso, comecei, eu acho que tem uns 15 anos que eu comecei na carreira como desenvolvedor. E aí hoje trabalha com estratégias de produto, né? Então passou por N áreas dentro de tecnologia, como gestão de projeto, dentre outras áreas, né? E, cara, fala um pouquinho aí o que te levou aí para a área de tecnologia, como que você entrou? Você entrou como desenvolvedor? Boa. Fala um pouquinho aí. Posso só me apresentar aqui Fica rapidão? à vontade. Beleza. Então, Rodrigo, né? Me conhece mais como Rodrigo Moura. Tô com 34 anos, sou paraense, então gosto de perguntei pelo sotaque, né? Me formei em ciência da computação, então eu tenho uma formação acadêmica em tecnologia mesmo, né? Entrei no mercado ali na faculdade ainda como desenvolvedor. Isso foi que ano? Putz, que eu me formei em 2010 eu me formei em ciência da computação. Pô, legal. Então, e aí eu já trabalhava, né, como desenvolvimento lá em Belém. Meu último emprego lá foi uma startup também de mídia digital, até que surgiu a oportunidade de vir para São Paulo. Quando eu vim para São Paulo, eu ainda estava com a expectativa da carreira de tecnologia, porque era o meu mundo ali que eu vivia, né? Acabar de formar, então vamos para São Paulo ali para a carreira de tecnologia. Chegando aqui, eu passei por algumas experiências, né, como você falou, né? Então, cheguei como desenvolvedor, consegui evoluir ali, fui para líder técnico, cheguei na gerência de projetos, né, de uma fábrica de software. Onde nós se conhecemos, né? E aí, nesse momento, eu tive a oportunidade de ser contratado por uma cliente dessa fábrica, né? E quando eu fui contratado, eu ainda fui contratado ali como tecnologia, como coordenador de tecnologia, responsável pela torre de sustentação, né? A empresa ainda não trabalhava muito no formato ágil de squads, era mais por torres, arquitetura, tecnologia, sustentação, canais. Então, eu fui contratado para ser o head de sustentação. Basicamente é o cara que não dorme, né? Que vai para War Room, vai no final de semana. Tem que ficar olhando toda a parte de observabilidade, monitoramento. Qualquer alarme batia em mim e no meu time ali, né? Que me dava apoio. Eu passei mais ou menos uns 2 anos nesse desafio, até que a própria empresa começou a ter uma movimentação ali de agilidade, né? De transformação ágil, algumas estruturas começaram a ser quebradas, digamos assim, para montar squads. E aí, nesse momento, eu comecei a perceber que eu queria fazer uma transição de carreira, né? Até então, como head de sustentação, ia deixar de existir aquela torre, porque na agilidade a gente sabe ali que a maior parte dos squads é responsável pelo que entrega, consequentemente é responsável pelos próprios bugs ali entregues em produção, então não fazia mais sentido ter a torre de sustentação. E aí, nesse momento, eu fui alocado como coordenador de tecnologia na frente de varejo da empresa, né? Fiquei mais ou menos por 1 ano ali, só que nesse período era tudo terceirizado, né? Então, era uma outra fábrica de software com uma consultoria totalmente ali dentro, eu ficava muito mais como apoio da execução e tudo mais. Eu tive uma conversa, então, né? Chamei ali um diretor, naquela época ali, para conversar, e falei que eu queria fazer essa transição, que eu não estava mais enxergando como eu conseguia agregar valor como tecnologia ali na estrutura que a gente estava tendo. E eu sempre gostei muito de produtos, porque mesmo lá em Belém, no início da minha carreira, eu sempre gostei muito de fazer coisas por fora, de empreender, de tentar alguma coisa, né? E normalmente quem faz alguma coisa por fora, assim, ou tenta, né, arrisca algumas coisas,
você tem que começar a criar, moldar essa visão, né? Porque você não vai só meter a mão no código, você tem que saber o que você quer para você colocar a mão no código e entregar aquilo, né? Exato. Quando você está numa empresa, tem pessoas pedindo e ali chega só para você fazer. E Você tem que saber o objetivo da entrega, né? Isso, então, quando você tenta alguma coisa fora do ambiente corporativo, você tem que começar a ganhar noções, né? De produto, de marketing, de comunicação, né? Então, inclusive, eu acho que isso me ajudou muito e me ajuda até hoje, assim, da forma que eu consigo agregar valor nos produtos que eu participo. Pô, legal. E aí você saiu de uma área extremamente técnica, migrou para gestão, produtos, né? Gestão de produtos. E o que você vê como desafio sair ali de uma pessoa que às vezes é mais executora, chega ali a demanda para você, para uma pessoa que tem que pensar talvez mais em estratégia? Isso. Cara, é bem desafiador, né? Como você falou, assim, o desenvolvimento, a tecnologia, ela acaba sendo um meio para a entrega de um produto, né? Então, muitas das vezes, a área tecnológica, ela recebe um pedido, uma demanda, e ela ajuda a estruturar a melhor forma de solução, a melhor forma de entrega, né? Mas antes de chegar nesse nível, tem um desafio muito grande, que é exatamente pensar, né, no que faz sentido você entregar como produto. Porque não adianta você fazer qualquer coisa, né? Porque vai ser tempo perdido, vai ser dinheiro investido de forma equivocada, se não alcançar algum objetivo, né? Então, acho que hoje, um dos maiores desafios, assim, que eu ainda sinto, é conseguir entender, de fato, o que o cliente deseja. Então, tá cada dia mais próximo do cliente para entender as dores. Porque, às vezes, quando você é gestor de um produto, cara, você como dono, você acha que o produto é perfeito, né? Tipo, pô, mas como é que não funciona? Como é que dá bug? Como é que dá erro? É tipo um filho, né? Que, pô, fez besteira na escola ali, você... Não é cara, possível. não é possível, não. Esse não é meu filho, né? Isso, então eu vejo que um desafio grande, um dos maiores desafios é esse, né? É entender, porque apesar de alguns clientes terem uma jornada perfeita, vou dar um exemplo, e não é porque eu faço parte da Connect hoje, né? Mas eu tenho a Connect há 5 anos, 6 anos, e nunca tive um problema. Eu uso no meu dia, é um produto que eu uso no meu dia a dia, né? Mas quando você analisa, cara, todo produto tem problema. Então por que eu, Rodrigo, nunca tive problema usando um produto 6 anos, e porque o Cadu, no primeiro mês, teve? Se é exatamente o mesmo produto. Será que você não está enviesado pelo fato de você já conhecer toda a jornada? Isso, então, eu acho que é exatamente isso. O maior desafio é você conseguir chegar próximo desse cliente que teve uma dificuldade, né? Às vezes não é nem uma dificuldade, às vezes não é nem um bug sistêmico, às vezes não é nem uma falha de produto ou gap. Às vezes é como o cliente também usou e talvez o teu produto não está preparado para aquele cliente específico, né? A jornada que você fez, hoje o nosso produto ele é muito digital, né? Então, será que a jornada que você fez atende a todos os perfis de público que usam? Às vezes atende um público ali específico e, cara, você não vai ter problema, não vai ter chamado, né? Não vai ter nada disso. Mas quando você toca um produto ali de grande porte, que tá no dia a dia das pessoas, qualquer problema que aconteça, pô, vai ter chamado na central, né? Vai ter ali o time de operações falando com você, de aumento de custo. Então eu vejo que um dos nossos maiores desafios é esse em relação ao cliente, né? É entender por que o nosso produto não suporta a jornada perfeita para aquele cliente, né? E do outro lado, eu vejo que tem um outro grande desafio que é a visão da empresa, né? É como nós, responsáveis por produto, como nós vamos garantir a sustentação a longo prazo da empresa, né? Muito falando ali de receita. Como é que daqui a 10 anos, no produto que você é responsável hoje, ele vai estar de pé, né? Ele tem métricas ali ou valores suficientes para garantir, né? Você está confortável que daqui a 10 anos vão estar usando ainda aquele produto? Eu acho que esses são dois Existem grandes... mudanças de mercado, mudanças de tecnologia, direcionamento e até concorrência, né? Eu acho que é importante
A gente sempre está antenado. E pelo que eu estou entendendo, um desafio também é fazer troubleshooting tecnicamente é mais fácil de você rastrear um bug, né? Eu vou dar um exemplo acho que estratégia de produto e fazer esse tipo de troubleshooting é difícil porque tem muitas áreas que são envolvidas, né? Marketing é uma delas. E aí tem um exemplo que eu gosto sempre de citar, que um projeto que eu trabalhei de mobilidade, que a gente foi fazer, foi entender, era um projeto de transporte de táxi corporativo, né? Sim. E a gente foi conversar com os motoristas. E aí tinha muito motorista lá que estava reportando que o aplicativo não funcionava, ele não conseguia entrar. E, vamos entender com esse cara por que ele não consegue entrar. Então o cara pegou, sacou lá o aplicativo, né? Falou, não entra, coloca o meu usuário e senha, não entra. E ele estava usando o aplicativo do passageiro, cara. Então a estratégia do produto também envolve comunicação de marketing, né? Sim, com certeza. E até esse exemplo que você deu, para mim fica muito claro como é difícil você receber esse feedback, né? Porque assim, muitas das vezes ali eu costumo acompanhar as avaliações dos produtos, né? Principalmente ali como nesse momento aqui é um aplicativo, como é que estão indo as avaliações nas lojas. E um cliente faz uma avaliação ali dando 1 estrela pro teu produto e aí fala assim, não funciona. Certo. Mas o que não... Me conta um pouco melhor o que não funciona, né? Porque às vezes, e aí não é culpa do cliente, não é culpa do usuário, né? Ele só está transpondo ali uma indignação que ele tem. Mas muitas das vezes ele não pensa, ou nós temos que achar alguma forma dele tentar deixar mais claro exatamente o que aconteceu, né? Como você falou, né? Não consigo entrar. Mas o que acontece, né? Tipo, fecha o aplicativo, dá crash no aplicativo, dá que a senha tá equivocada. Então, isso traz um desafio muito grande. O cliente, às vezes, e faz parte, né? Ele não consegue falar exatamente como a gente deveria tentar ajudá-lo ele, né? Simplesmente ele fala, não funciona, não conseguiu usar, mas e aí, o que aconteceu de fato, não é? Sim. Fazer um paralelo é igual a criança. Às vezes, cara, minha filha com 1 ano, às vezes não entendia o que ela queria. Então, né, vamos cercar ali para ver, é fome, né? Trocou fralda, né? Aí isso mesmo. E aí, cara, como que a gente consegue aliar tecnologia com produto pra gente ter essas métricas e falar, eu tenho X feedbacks ali na loja, né? De um aplicativo que, a galera tá reclamando, mas não tá... A gente não consegue traquear de fato o que quais são esses problemas. Através de tecnologia, a gente consegue fazer isso junto com o time de tecnologia e produto? Sim, é possível. É uma das estratégias, né, que a gente implementa e sempre vem evoluindo, né? Que, cara, principalmente você tem que saber a jornada que o cliente faz ali, né? Dando exemplo aqui do aplicativo, ou poderia ser um site também, um produto digital, é muito importante que você faça o tracking das etapas que aquele cliente está navegando ali naquele momento, né? E a partir disso você consegue saber exatamente quantos clientes tiveram um erro em abrir determinada tela, né? Ou quantos clientes abandonaram uma determinada jornada. E eu acho que isso só faz sentido e só é possível se juntar a expectativa de um produto com a expertise de tecnologia, né? Porque isso tem que fazer parte da solução. Você traquear uma jornada de usuário e assim como você monitorar o que acontece, eu vejo que é um desafio dividido, né, ali entre produtos e tecnologias. Você tem que ter tanto uma visão como negócio e métricas do seu negócio, mas eu vejo também que o time de tecnologia ele pode apoiar e tem que apoiar em relação a métricas de solução, de infra, de performance. Eu acho que tem que andar muito em conjunto esses dois mundos. Legal. A ideia não é falar de tecnologia, mas uma ferramenta que ajudou bastante a gente, principalmente um cliente recente, foi o Datadog. O Datadog foi essencial para entender a jornada do cliente e conseguir entender alguns gaps que a gente precisava melhorar ali naquele produto.
Então, não só na parte de observabilidade, mas jornada, a experiência do usuário através, né, de tecnologia. E foi bem bacana. Sim. E aí você comentou sobre alinhar produto e tecnologia. Você tem um background técnico. Você vê o impacto disso? Quão te ajuda a fazer gestão de produto, esse background técnico? Eu entendo que me ajuda demais, assim, Cadu, porque eu já vivenciei cenários que eu, como produto, fui pedir, né, eu fui externalizar alguma demanda ou algum desejo e que, às vezes, eu tinha alguma certa resistência por parte da galera de tecnologia. Mas como eu sou de tecnologia e eu tenho esse background, eu sempre consegui ser muito questionador e crítico em relação ao que eu escutava, entendeu? E eu sinto que hoje quem entra na carreira de produtos, minimamente, eu acho que ele deveria entender conceitos de solução, sabe? Porque quando você pede uma coisa e o time de tecnologia fala que não é possível ou que é muito complexo, eu acho que se você tiver esse background, minimamente você consegue pelo menos provocar ou criticar alguma reflexão relacionada àquilo. Então, putz, eu acho que me ajuda demais mesmo. Pô, legal. E né, das estratégias ali de concepção de produto, sei lá, um Product Discovery, é você fazer um Product Discovery em um produto e você não validar tecnicamente, às vezes é um perigo, né? Porque às vezes você cria uma solução que inviabiliza tecnicamente. O que eu tenho um exemplo que eu sempre falo ali onde eu estou trabalhando, que é o seguinte, principalmente falando do aplicativo, né? A gente tem ali um momento de discovery de jornadas com o nosso time de UX, por exemplo, né? E eu falo, pessoal, vocês não dão limite. Vocês têm que pensar na melhor experiência possível para o nosso cliente. Então, eles têm que ser livres, né? É como se eles tivessem um cheque em branco. Sim. E depois... Você não pode limitar a criatividade. Isso, exatamente. Porque eu já recebi amigos meus falando, pô, mas será que é possível fazer isso? Eu falei, cara, a gente não tem que ver se é possível agora, não. Vamos falar o que nós queremos. Depois a gente vai alinhar com o nosso time de tecnologia para ver o que é possível do que nós queremos. E a partir dali, possivelmente, nasce um MVP, né? Então você vai fazendo ali uma entrega mais incremental até chegar exatamente no resultado que você gostaria. Então, eu acho que é muito importante isso, né? Nesse momento do discovery, você não limitar criatividades ou desejos de negócio. Mas antes, de fato, de entrar num planejamento do que vai ser entregável, do que vai entrar numa sprint, ali em um momento de refinamento de negócio e técnico, você ter a noção, de fato, se aquele desafio de negócio tá factível para a tecnologia, né? Eu falo que com o dinheiro, com o tempo e dinheiro, você faz qualquer coisa. Cara, os caras estão jogando foguete no espaço e voltando de ré, né? Isso aí. Óbvio. Então, assim, tudo é possível. Depende de tempo, dinheiro e priorização. Então é bem importante estar sempre alinhado ali com o time de tecnologia. Pô, legal. Existem algumas habilidades ou conhecimento específico que você, como desenvolvedor, continua aí mantendo para ter, principalmente, a parte de gestão de produto aí? Sim, como eu te falei, né, eu gosto muito depois que eu viro ali a chavinha do trabalho, né, eu entrego ali o que tem que entregar no dia a dia, eu continuo sentado no computador fazendo coisas que eu gosto. E normalmente, o que você curte fazer? Normalmente coisas que eu gosto estão relacionadas à tecnologia, né? Essa semana mesmo eu tô fazendo, inclusive, né, ali um projeto de automação com inteligência artificial, né? Pô, legal. Então... E aí foi muito por conta própria e por eu ter o background tecnológico acaba me facilitando, né? Porque muitas das vezes quando você quer tocar algum projeto, você tem que preparar um ambiente, né? Você tem que preparar ali alguma plataforma, alguma estrutura. Então, como eu tenho esse background, é muito fácil eu ler um tutorial ali, um passo a passo, subir um servidor, instalar uma plataforma que seja, né? E consumir APIs, que para mim é o conceito básico que todo mundo de produto deveria pelo menos entender o que são integrações entre APIs, porque basicamente um produto ele é feito disso, assim, né, no nível básico.
Então, essa semana eu tô utilizando ali o NHN, né, que é uma plataforma de automação, não sei se você conhece. Conheço já, N8N, eu uso em alguns clientes. NHN. Cara, eu acho sensacional, eu brinco demais ali com ele. Fiz uma automação para emissão de nota fiscal. Boa. Cara, ele você se perde ali, né? Dá para fazer tudo. Dá. Então, essa semana, e normalmente o projeto que eu faço são para aprender mesmo, né? Para entender como se usa. Então, essa semana eu utilizei o N8N e aí implementei ali uma integração com o ChatGPT, né? A API do ChatGPT e integrei com o WordPress. Então, basicamente, eu montei ali um blog que ele é autoalimentado automaticamente, né? Então, eu comecei esse projeto, acho que tem 3 dias. E aí, hoje ele tem 78 artigos em inglês. Caraca. Com imagem, tá com monetizando? SEO. Um dos objetivos do aprendizado é esse, né? Como eu registrei o blog, o nome do domínio tem 5 dias para fazer esse projeto, eu subi os arquivos, né? Mandei lá para o Google. Então, a ideia é testar para ver se vai monetizar, né? Uhum. Mas isso é uma coisa que facilita muito. E hoje as empresas têm blog, né? Normalmente, algumas empresas costumam ter blog, traz visibilidade, ajuda ali na pesquisa orgânica do Google, no SEO. Então, putz, pra mim é um negócio que tipo, pra mim, como tem no background, foi muito fácil de fazer. E por que as empresas não fazem? Às vezes é porque não tem tempo, Sim. ou não tem conhecimento, ou às vezes não faz sentido mesmo, né? Mas então, fora do meu horário de trabalho, eu curto bastante ainda tá em contato com essas tecnologias, principalmente automação, inteligência artificial e APIs ali do WhatsApp, né? Para fazer botzinho. Não. Pô, legal. E é uma coisa também que eu falo como consultoria open, né? Nem sempre para o cliente vai ser o desenvolvimento customizado de alguma coisa. Às vezes sei lá, um no-code, um low-code, um NHN, qualquer outra ferramenta que vai resolver a dor do cliente. Às vezes é uma automação de e-mail, né? Você não precisa desenvolver nada. Eu já fiz um teste usando o NHN com o WhatsApp, onde todo final do dia a automação acessava o banco de dados, tirava métricas de negócio das frentes que eu queria de receita e me mandava um print no meu WhatsApp. Então eu não tinha que ficar entrando em plataformas, ficar olhando gráficos e tudo mais, porque eu sabia que no final do dia eu ia receber um print ali no meu WhatsApp enviado com os números ali que eu tinha interesse. Legal. Falando um pouco você parece que é um cara que enxerga ali oportunidades, né? Cara, como identificar uma oportunidade de um novo produto? Cara, hoje eu sou muito inserido no marketing digital, né? Então, para mim, tudo relacionado a marketing digital, para mim, eu vejo que é oportunidade. E muitos dos conhecimentos que eu tenho são por conta do marketing digital, que eu comecei a estudar também tem mais de 10 anos, né? Então, lá em 2015, eu já tinha feito um blog, por exemplo, né? Para ir aprendendo. E eu te falei, essa semana eu fiz um outro blog, então tipo assim... Já automatizado. Automatizado. Então são oportunidades que eu vejo que o mercado deixa muito claro, assim, né? Eu tô falando principalmente em questão a você empreender com um produto próprio, né? Vou te dar um outro exemplo. Eu tenho uma plataforma de agendamento online, que sou eu. É só eu que toco esse produto, fora de horário também, né? E é um produto que não me traz manutenção. O que aconteceu? Eu vi que tinha uma oportunidade no mercado de pessoas que trabalham com atendimento agendado, né? Inclusive, sei lá, manicure, barbeiro, psicólogo, advogado. Ou seja, qualquer profissional autônomo que atenda clientes em horários agendados é um possível cliente meu. Então, o que eu fiz? Eu comprei uma plataforma SaaS, ou seja, quem não conhece, né? É um código pronto ali que você só tem que receber e implementar num servidor. E como tenho esse background, eu sempre junto ali a tecnologia com o produto que eu consigo fazer ali e às vezes o marketing também, que eu tenho que me virar lá no Facebook Ads da vida, Google Ads.
Parte de design também? Design, essa eu passo longe, que essa daí não dá, não. Mas o ChatGPT tem ajudado bastante até. Então eu tenho esse produto também, então eu vi como uma oportunidade, né? Então, basicamente, eu não tive esforço. Eu tô com ele há 1 ano em produção. Fiz ele durante minhas férias. Fiz não, né? Montei. Subi ele 1 semana das minhas férias. Comecei a rodar anúncio. E hoje a gente não, né? Só eu que toco lá. Deve ter ali uns 50 e 60 clientes cadastrados, né? De uma forma orgânica. Não tão orgânico, porque eu coloco no Google Ads, no Face Ads, então daí eu já tiro um pouco de conhecimento de marketing também, de como funciona o remarketing, né? De como funciona um funil de vendas, um funil de aquisição. Isso me ajuda. Esses projetos que eu faço sempre me ajudaram muito no meu dia a dia de uma empresa com um produto, né? Então, apesar de hoje eu ser responsável por uma squad ali, né, tá junto de uma squad, já aconteceram situações que eu fui ajudar outros times por conta desses outros conhecimentos, né? Teve até uma situação ali que o pessoal precisava subir um WordPress da vida, né? E, cara, eu tenho muita facilidade com o WordPress porque eu trabalho de outras coisas com o WordPress. Eu falei, cara, deixa que eu te ajudo. E ajudei eles a fazerem ali o WordPress, né? Então já teve cenários ali da nossa ferramenta de CRM, de precisar de alguma personalização, e o time estava tendo dificuldade de entrar em contato com o fornecedor. Eu falei assim, cara, eu fiz aqui, quer que eu faça? Então, eu acho que isso ajuda muito. Pô, legal. Tira o pessoal de marketing aí, deixa eu fazer as campanhas. Não fala isso não, que os caras me matam. Mas eu sempre falo, os especialistas são eles, né? Tanto o UX, tanto o marketing ali, cara, eu sou júnior, mas eu tenho que me virar, porque para eu empreender, eu tenho que me virar. Coisas, né? Então eu tenho que fazer curso por conta própria, né? Assim como o time de UX também, né? Eu sempre gosto de dar ali falar, acho que isso daqui, esse botão aqui, essa jornada, mas eu sempre deixo muito claro, tipo, os especialistas são vocês que vão falar, mas também, Cadu, não é só falar, eles têm que me convencer às vezes. Eu sou um cara meio chato, assim, relacionado eu sou um cara um pouco crítico, digamos assim, né? Então, não é entregar qualquer coisa. Cara, se você é o especialista, o mínimo que se espera ali é que você tenha uma entrega, né, de qualidade. Cara, você usaria isso? Né? Tipo, se coloca no lugar do produto. Tá bom o suficiente para você usar? Então, a pessoa também, eu acho que às vezes tem esse lance, sabe, de ter argumentos para justificar porque a gente vai por aquele caminho. Eu sou um cara que às vezes eu entro muito em embates por conta disso. Porque, e aí, o próprio time de tecnologia, às vezes eles têm que me convencer também de que aquela é a melhor solução. Não que eu seja o dono da verdade, mas se os argumentos fizerem sentido deles, a gente vai aceitar sem problema. Mas também já aconteceram vezes de eu dar um argumento e eles aceitarem. Mas eu acho que é muito saudável, sabe? Porque eu acho que tem que ser esse caminho... Cara, com qualquer área. Produtos, tem que meio que ser uma democracia, né? Isso, porque tecnologia, normalmente, ela tem uma ponte com produtos. E produtos, ela tem ponte com não é produtos de tecnologia, é produtos de marketing, é produtos de CRM, é produtos de compliance, é produtos de logística, é produtos e várias coisas, né? Então, é bem desafiador, mas sempre tem que ser assim, uma ponte de 2 vias. Você fala, a pessoa fala, e aí o que estiver fazendo sentido naquele momento, a gente vai por aquele caminho. E colocando até essa sua visão, produtos é um para ele, né? Isso. Produtos na sua visão, você acha que as empresas deveriam ser, aquela não é uma empresa de tecnologia, aquela é uma empresa de produto, né? Sei lá, coloca o Nubank, coloca a Connect Car. Na sua visão, o pessoal olha muito mais para tecnologia e não acaba vendo essa visão de produto? Eu acho que ainda acontece isso, porque para mim, eu sempre encarei tecnologia como um meio. Ela nunca pode ser a tecnologia nunca pode ser uma entrega, afinal. Ela é o meio e é o suporte para uma solução, né?
E o produto tem que andar em conjunto com eles. Então, hoje, eu vejo que a maior parte das empresas deveriam ser consideradas empresas de produto. Porque tecnologia por tecnologia... Igual, é interessante ter um caso que às vezes a gente... o servidor tá lento, né? O servidor tá lento. O banco de dados não está acessando. E aí a gente monta uma war room, né? E aí uma vez eu participei de uma que e ainda era de tecnologia nessa época. E a pessoa falou assim, o time de infra, nós provemos a infraestrutura para um produto. Se o servidor está lento, possivelmente a gente vai analisar causas de infra, né? Mas, cara, se não foi feito nada ali, tem que ter uma análise de produtos. Porque se aquele produto não tivesse nesse servidor, o servidor não ia estar lento. Você entende? Tipo assim, a máquina tá ali. Se não tivesse o produto, não ia ter nada lento. O protagonista virou a máquina, né? Então, tipo assim... Então, eu acho que tem que ser muito parceiro. E eu vejo que hoje, assim, uma das principais bases que eu tenho, assim, para conseguir fazer uma estratégia de produto, né, fazer uma entrega de produto, é ter esse fortalecimento com os times, sabe? Você tem que ser parceiro das outras áreas, porque muitas das vezes você, como produto, além de todos os desafios que a gente já falou aqui, você tem o desafio de priorizar a demanda das áreas que são demandantes para você. Cara, qual é a funcionalidade, né, o mais importante aqui? Às vezes é bem desafiador você chegar nesse consenso. Então, às vezes você tem que ter essa habilidade de negociação com as outras pessoas. E é muito importante você se dar bem com elas, para você chegar numa negociação boa, né, para os ambos dos lados. A pessoa entender que talvez não é naquele momento que vai ser feita aquela demanda dela, mas que, no próximo momento vai entrar, né? Então, é fundamental você ter o fortalecimento de parceria com todas essas áreas, né? E você tem que ter casca, né? Porque é pancada para todos os lados, né? Você apanha de todos os jeitos. E quando você não entrega de um... Quando você entrega de um e não entrega do outro, o outro que bate. Quando você entrega do outro e não entrega de um é que bate. O pior é quando você não consegue entregar nada. E o sucesso do produto é da área, né? Isso. E... Assim, lá na Connect Car... às vezes o sucesso a gente entende que sempre é da empresa, porque várias pessoas participam, a gente faz ali algumas cerimônias de discovery, então envolvem outras áreas que não são nem comuns, digamos assim, né? Envolve financeiro, envolve o fiscal, envolve segurança, então envolve bastante áreas, mas normalmente no dia a dia, quem vai estar ali executando é muito aquela squad de produto, né? Então, às vezes, o sucesso ou o insucesso acaba ficando muito focado em quem está executando. E, na verdade, isso sempre deveria ser compartilhado, né? Tanto o sucesso quanto o insucesso de qualquer iniciativa, várias pessoas opinaram, várias pessoas colocaram suas ideias. Isso é muito legal, você fazer parte de uma empresa onde todos têm voz ativa, né? Então, a gente abre para qualquer pessoa falar. Tem algumas pessoas que não têm um perfil de falar e tá tudo bem, mas tem pessoas que têm um perfil mais ativo e que é muito importante, porque aí a gente traz a diversidade ali nas opiniões, né? Cara, eu tenho uma experiência, um molde de vida, de situações e experiências que eu vivi. Você vai ter outros, né? Por exemplo, você já tem uma filha, a minha vai chegar em agosto. Então, eu possivelmente não tenho todas as experiências ainda de um pai. Não faço ideia. Então, se a gente parar para pensar na sua visão, com certeza a sua visão é muito mais ampla do que a minha, se a gente estiver pensando em experiências paternas, né? Então, por isso que eu acho bem importante, assim, a gente sempre dar voz ativa, não ter uma pessoa decidindo tudo. Às vezes só o cara de produto, o cara de tecnologia decide e ninguém mais fala nada, né? Eu acho que é bem legal você promover ali a interação de todas as áreas. Legal. E é importante promover, mas assim, mais importante do que promover
as outras áreas participarem ativamente, né? Não só opinar, né? Porque às vezes você chama uma reunião com várias pessoas da empresa, de várias áreas, você passa todo um discovery de um produto e você não escuta as outras áreas falando. Isso bate uma preocupação. Porque você sabe, quando você fizer uma entrega, cara, depois da entrega vai surgir alguma coisa. Fica aquela entrega no escuro, né? Mas não fizeram isso? Mas, cara, eu não sabia o que tinha que fazer. Eu não sou especialista em toda... Lá eu brinco muito que assim, cara, se for para falar do produto que o cliente usa, cara, possivelmente eu vou saber 95% das regras do produto, né? Mas se for para falar das integrações que o nosso produto tem internamente, com as partes de fiscal, de contábil, de jurídico, cara, eu vou saber um pouco, sei lá, mas não vai ser 95%, sei lá, 70%, 60%, né? Isso é um desafio às vezes, porque quando a gente não consegue essa contribuição mútua, ativa das áreas, principalmente áreas internas da empresa, você acaba entregando um produto que funciona perfeitamente para o seu cliente, cara, o cliente gosta de usar, ele usa, mas depois você vai receber um e-mail falando, e como é que a gente faz isso aqui então? Como é que a gente vai saber quanto de como nós vamos saber onde vai gerar a nota e em qual valor? Cara, mas... Então são coisas que às vezes eu acabo deixando passar, mas porque não é a minha especialidade o ramo fiscal, o ramo financeiro, o contábil, o CRM. Às vezes eu estou muito focado no produto, né? Entendi. Então, por isso que eu acho que é bem interessante quando a gente consegue ter essa participação ativa de todas as áreas. E aí né, você falou aí que, tem que envolver todas as áreas, e eu vejo que para muitas dinâmicas, um Product Discover, né, um Design Thinking, existe às vezes um atrito de envolver, sei lá, o time de design com o time de desenvolvimento, não, porque você não pode tirar... como que eu coloco, que eu falei agorinha, a criatividade do time de design, mas ao mesmo tempo você tem que tomar cuidado para aquele time não tá desenvolvendo alguma coisa que os caras estão viajando, tá na lua. E como que gerenciar risco, né, em times, gerenciar atritos, onde o objetivo é entregar uma solução, um produto? Boa. Sobre esse desafio aí, né, primeiro quando a gente vai fazer ali alguma cerimônia de discovery, a gente também nunca inclui todo mundo do time, porque também às vezes separa o time inteiro para que já tá atuando em uma... Eu falo, cara, não tem ninguém aqui parado, ocioso, para você chamar para uma reunião. Cara, o time tá fazendo atividade, a pessoa da outra área vai estar na atividade dela, tem um planejamento dela. Então, normalmente, quando nós fazemos um discovery, a gente chama algumas pessoas chaves que possam representar aquela área. E naquele momento ali, de fato, a gente não vai com nenhuma limitação, mas é bem importante levantar os riscos, porque a partir do momento que a gente define um escopo, todo mundo tem que estar alinhado e combinado que todos assumiram aqueles riscos mapeados, né? Então, como é que funciona mais ou menos? Então, a gente faz o discovery, todo mundo dá ideia, a gente mapeia ali jornadas, personas, riscos, algumas coisas nesse sentido, funcionalidades, né? Uma cadeia de valor de entregáveis ali para cada funcionalidade. Mas quando esse produto, se for um produto que eu vou receber na minha squad, eu sempre gosto de apresentar o fluxo macro para o time e aí eu paro todo o time mesmo da squad, os devs, back, front, mobile, UX. Eu gosto de explicar o fluxo macro, porque assim, é muito importante a tecnologia entender não só o que ela está fazendo, mas por que ela está fazendo, né? Eu acho que às vezes pecam com isso, sabe? Passam demandas, tecnologia aceita e ela simplesmente aceita para fazer. Pô, cara, é isso para fazer? Eu faço. Mas minha task, faz sentido. Né? É minha tarefa aqui, tá no meu backlog e vou fazer. Então, eu gosto muito. Então, quando a gente faz depois de um discovery, que já tem mais ou menos um fluxo macro desenhado, eu gosto de apresentar pro time, porque, cara, o time que tá comigo no meu dia a dia,
Se eu sei 95% das regras, eles vão saber 99% com certeza, porque ele vai olhar o if else lá do código, que às vezes é um if else, é uma condição que foi colocada há 10 anos atrás, que eu nem estava nesse produto, cara, não vou saber. Eu, como usuário, eu nunca caí naquela jornada, digamos assim. Então, normalmente, eu costumo falar que o time que está ali colocando a mão na massa no dia a dia, eles sabem até muito mais do que eu como funciona o produto. Então, quando eu apresento esse fluxo, a expectativa que eu acabo gerando ali é que eles tragam contrapontos. Porque se eles trouxerem contrapontos, dá match para entender, tipo, cara, então eles estão entendendo o que a gente tem que fazer. Porque quando você apresenta uma coisa e ninguém questiona, cara, e aí? Tipo, todo mundo entendeu ou ninguém entendeu? Né? Então, com o meu time, eu sempre tento deixar ao máximo esse ambiente aberto. Né? Enfim, na Squad é um papo, cara, PM e o Dev ali. Então eu sempre tento deixar muito aberto. Eu falo, cara, se não estiver fazendo sentido isso, você tem que me falar porque não está fazendo sentido. E a gente discute para começar a fazer sentido. Né? Essa semana um Dev me mandou uma mensagem e falou assim: vamos homologar. Eu falei assim: eu não consigo homologar agora, mas se você quiser, me manda aqui o que você implementou. As regras, né? Os critérios de aceite. Aí falou assim, foi isso. E eu tava no celular. Eu falei assim, cara, eu acho que não, na US, né? Na iOS Story, não era isso. A sequência tava invertida. Que ele me mandou e eu falei assim, eu acho que na iOS tava essa sequência aqui. Ele falou assim, então, Rodrigo, mas dessa forma aqui fica mais eficiente. Eu falei, então é assim que nós vamos seguir. Tá aceito. Tá aceito. Então, né? Porque, o cara é tecnologia. Apesar de eu ter o background, eu nunca gosto de passar por cima das decisões ali de tecnologia, né? Então, e o argumento que ele me trouxe fez. Depois eu parei e falei assim, caralho, faz sentido. Por que eu não pensei nisso? Então, vamos seguir assim. Então é importante você entender não só o que tem que fazer, mas por que você está fazendo aquilo. Normalmente a empresa, ela tem um objetivo estratégico, né, daquele ano. E que muitas das vezes é uma empresa que quer ter o lucro, quer chegar no lucro, né? Ou seja, aumentar a base de cliente, aumentar o uso, aumentar a rentabilidade de alguma forma, né? Então você tem que pensar em estratégias de produtos para que isso aconteça, né? Possíveis jornadas, estudar o mercado, analisar outros mercados que não só o seu, para ver se tem alguém adotando ali alguma estratégia diferente. E normalmente esse é o objetivo principal de uma empresa. Só que dentro dessa empresa tem áreas que as áreas têm alguns objetivos. Tem uma área que o objetivo dela é entregar um relatório. E às vezes isso gera um conflito de interesses dentro da própria empresa, né? Que assim, o que eu como produto tenho que priorizar? Eu tenho que priorizar em pensar em uma funcionalidade nova que vai me trazer receita, ou eu tenho que priorizar uma estruturação do nosso banco para marcar um determinado produto de forma diferente, né? E é o tempo e dinheiro, né? Então, assim, é um conflito muito grande e eu vivo isso diariamente. Por isso que eu falei, eu não tenho solução. Eu imagino que existe a teoria da utopia, que é todo mundo olhando para a mesma direção. Mas, cara, quando você faz parte de uma empresa, você tem responsabilidade com aquela empresa. Então, de acordo com a área que você está, você tem uma responsabilidade daquela área de atuação. Eu, como estou numa área de produtos, cara, eu tenho a responsabilidade sobre o produto da empresa. Cara, é evoluir o produto para trazer receita, é melhorar a sustentabilidade do produto a longo prazo, a manutenabilidade, né? Eu tenho alguma responsabilidade como produto, é garantir que as frentes de negócio, de receita estejam entrando, os processos estejam fluindo. Outras pessoas nessa mesma empresa vão ter outras responsabilidades. Alguém vai ter uma responsabilidade de entender como a gente consegue, diminuir o percentual do imposto pago.
para a empresa, né? Outra pessoa vai ter uma responsabilidade de entender como é que a gente dá mais segurança no onboard dos nossos clientes, como é que a gente garante que a gente tem uma base limpa, higienizada, né? Então são conflitos dentro das áreas, porque cada um tem sua responsabilidade. Então, no final do dia, é bem difícil você conseguir conciliar. Então, normalmente, uma coisa ou outra perde prioridade. Nós temos lá um processo bem evolutivo em relação a isso, né? A gente já está, acho que há mais de 2 anos, e é como se o processo, é como se o nosso processo ele rodasse ali em sprints alongadas, né? Não um sprint de 2 semanas de desenvolvimento, mas são sprints ali de testes e maturidades daquele processo, falando de estratégia e objetivos, né? Então, a cada semestre, eu entendo que a gente veio evoluindo muito, né? Então, até um tempo atrás, a gente não sabia o que tinha sido priorizado ou despriorizado, e muito menos por que tinha sido priorizado ou despriorizado. Hoje, a gente consegue ter uma visão um pouco mais clara de por que a iniciativa A está sendo priorizada e por que a minha não está sendo priorizada, né? Porque a gente está começando a olhar para esse mesmo ponto, mas diariamente eu acho que é um conflito com você mesmo. Assim, eu falo, cara, eu tenho que olhar para aquele ponto, mas eu tenho que fazer isso aqui também, né? Então é bem difícil isso. Pô, bacana. Falando um pouquinho de agilidade, né? Aí a gente encontra alguns desafios, principalmente quando você tem uma consultoria de software, que nem a Open, a gente ali pega clientes em diversos estágios, né? Então, assim, como você vê agilidade no desenvolvimento de produto? Vou te dar um exemplo. Cara, preciso fazer um discover para entregar um MVP para essa ideia desse cliente aqui. Às vezes, cara, um empresário que teve uma ideia, ele quer desenvolver, testar. Putz, cara, qual que é a estimativa? Quanto tempo que demora o discover? Ah, não sei. Né? O discover é justamente para isso, né? Como que você lida com isso? Cara, e aí, às vezes, você roda um processo cascata no seu time de design. Isso. Olha, isso é uma das coisas que eu mais bato de frente, principalmente com a liderança ali, tá? Porque eu sinto isso exatamente, né? Vamos fazer um planejamento de quê? Aí eu fico refletindo, assim, mas planejamento de quê? Nomeando heróis, o que é nomear herói? É você falar qual iniciativa vai ter que ser entregue, né? E quando você fala qual iniciativa vai ser entregue, se você está falando de um planejamento semestral, trimestral, cara, para você falar isso, você tem que ter uma noção do esforço daquilo. E às vezes você não tem um escopo definido, porque a agilidade é exatamente isso, né? Você não tem um escopo definido. Como é que eu tento minimizar isso, né? Porque aqui atualmente eu entendo que o cenário da Open é um pouco diferente, porque vocês atendem clientes. Diversos clientes e diversos tamanhos, né? E aí nessa situação vocês são fornecedores, né? Uhum. Lá na Connect Car, nós somos um produto interno nosso. Então a gente fala ali de demandas internas nossas e visões nossas como estratégia, né? Mas a gente passa pela mesma dificuldade. Tipo, eu preciso fazer a funcionalidade A. Quanto tempo a gente entrega? Eu falo assim, cara, mas não sei. Tem que fazer o refinamento de negócio, depois a gente tem uma esteira que é refinamento de negócio, depois refinamento técnico, plane. Basicamente é uma esteira bem enxuta. E aí a pessoa fala assim, não, mas eu preciso saber quanto tempo. Eu falo assim, tá, mas então você quer que eu... Porque é o que eu falei, ninguém tá parado, ninguém tá ocioso lá de boa. Eu falo assim, tá, então você quer que eu pare o time pra gente fazer uma estimativa de esforço para tocar como cascata? Né? Então, eu sempre faço essa volta. O que eu tenho tentado fazer para minimizar, e agora em Q1, cara, para mim funcionou muito, muito bem. Né? E aí o combinado não sai caro. Eu cheguei para a liderança, né? Nós tínhamos algumas iniciativas ali, e aí nós tínhamos esse costume de falar assim, essa iniciativa aqui, acho que ela é um M, quando eles aceitavam essa estimativa em alto grau aí, né?
eu acho que é um M, essa daqui eu acho que é um G. E a gente tinha umas métricas ali. O que é um M? Um M é de 2 a 4. O G é de 6 a 8, né? P é de 1 a 2. Nós tínhamos essas métricas. E aí, em Q1, eu falei assim, vou testar um negócio diferente. Tudo em produto é teste, né? Falei assim, vou fazer um teste diferente. Falei assim, eu não vou dar estimativa para nenhuma dessas demandas. O que eu quero trabalhar é ordem de prioridade sequencial. Tanto que quando eu fui fazer a apresentação, eu não montei uma lista assim, né, de prioridades de cima para baixo. Eu montei uma timeline, não com marcos de entrega, mas com as iniciativas. Assim, então no início do que nós vamos estar trabalhando nisso aqui. Depois que terminar isso, e aí percebe que o ponto é só o início. Vamos começar nesse, depois vai para esse, depois vai para esse. Claro que durante o dia acaba paralisando uma coisa a outra e tudo mais. Mas eu acho que fez muito sentido porque de fato a gente conseguiu implementar meio que uma priorização orgânica que a liderança estava comprada. Então eu vou te falar, nós tínhamos 6 iniciativas. Nós conseguimos entregar 4. No quê? 2 não foram entregues, mas para nós fez muito sentido naquele momento, porque algumas iniciativas ali... Por que elas não foram entregues? Né? Porque algumas iniciativas elas se alongaram um pouco mais, além da absorção de demandas, porque seria uma maravilha você fechar um QI e nada mais entra. É só aquilo, né? Todo dia vai ter alguém batendo na portinha ali pedindo alguma coisa. E no final das contas, essas 2 que ficaram por último, elas nem foram priorizadas agora em Q2. Então, cara, fez muito sentido, porque a gente não teve que ter a estimativa de esforço, parar o time para fazer. Porque quando você para o time para fazer uma estimativa, pelo menos quando eu era dev, mas não porque eu tenho deixado de ser dev, ainda como produto, cara, para mim é muito decepcionante você estimar uma coisa que você não sabe o que você tem que fazer. Cara, isso, assim, quando eu era dev, quando eu era líder tech lead, quando eu era gerente de projeto, para mim isso sempre foi uma das maiores decepções. Às vezes é necessário, e a gente entende que é necessário, dependendo do contexto, né? Mas, cara, você chamar um time para pedir uma estimativa de uma coisa que nem você tem detalhes... Quando você tem detalhes, você não sabe nem 100% dos detalhes, que já é difícil você... Hoje, no meu dia a dia, ali, a gente escreve uma US, a gente passa refinamento de negócio, técnico e plane, e mesmo assim, escapam coisas. Cara, eu falo pro meu time, falei, cara, infelizmente, eu não vou ter 100% das regras de negócio. E eu preciso que vocês me entendam. Assim como eu entendo que vocês, como técnicos, vocês não vão ter 100% dos cenários de tecnologia mapeados, e eu tenho que entender vocês. É por isso que durante a sprint é muito importante ter essa troca, né? E a gente tentar ali entender o que faz sentido, o que não faz sentido. Dá para quebrar. Essa sprint a gente teve uma conversa dessa, de uma US, que a gente descobriu depois que ela seria muito mais complexa do que ela está sendo. Então a gente, como time, o que a gente fez? A gente recombina a meta da sprint para todo mundo ficar num ambiente mais saudável ali de trabalhar, não precisar virar, não precisar correr nem nada. A gente recombina como um time e alinha. Fala assim, não, beleza, faz sentido, a gente não mapeou, então vamos escrever uma próxima OS, deixar mapeado. Mas é isso, a questão do planejamento e projeto cascata, cara, nesse Q1 eu fiz isso, tentei trabalhar como sequência, eu tive muito apoio da liderança, e é isso, cara, isso é fundamental, porque se a pessoa que está lá em cima não entende isso, ou não compra isso, aí a gente engana que está sendo agile ali naquele momento, né? Tipo, a gente trabalha aqui com sprint e tá tudo mais, mas na verdade você tem um puta projeto cascata ali que... O escopo já tá fechado, né? A partir do momento que você estimou prazo, cara, dificilmente, você já sabe qual que é o escopo, né? Você não mas sabe. Das experiências que eu tive, Cadu, cara, eu nunca vi um projeto de escopo fechado ter o escopo fechado. Não. Porque... Na verdade, é só o orçamento que é fechado. É o orçamento, porque quem tá pedindo, cara, não vai ter 100%. É impossível você ter 100%. E tu acha que o aculturamento é o ideal
para esse tipo de cenário? Eu acho que tem que ter. Ou tem alguma técnica, algum framework, alguma coisa que você acha que dá para usar para ter um mínimo de assertividade em você estimar um projeto, em você estimar... Até mesmo, eu vou dar um exemplo. Preciso fazer um discover para um produto novo ali, né, um core bancário. Cara, core bancário não, acho que o core bancário é muito complexo, não sei. Um produto simples. Imagine um produto simples aí. Discover vai demorar quanto tempo que é um discover, cara? Qual que é você acha que é aceitável o time tocar um discover ali para entregar, às vezes, um MVP, para entregar alguma coisa bacana? Então, o que eu vejo, quando é um produto novo, né, que tá nascendo ali, eu acho que um discovery ali, com os principais envolvidos de uma semana, eu acho que dá para se entender muito bem um MVP, né? Isso não falando de prototipação, tô falando e aí você tá falando da concepção da jornada do usuário, talvez, né? Isso. Mas quer falar do que exatamente? Isso, tanto da concepção, vou entregar um protótipo navegável para o cara validar, para o usuário validar. Boa. Então, quando é um produto do zero que não tem nada, eu acho bem justificável você ter um tempo ali de discovery. Eu acho que uma semana você consegue ali gerar as ideias, entender priorizações, funcionalidades, entrega de valores que aquele produto vai ter. Quando você está fazendo uma evolução de uma funcionalidade de um produto já existente, às vezes eu acho maçante você ficar 8 horas falando disso, sabe? Cara, pra mim, o que eu gosto de fazer às vezes? Porque às vezes, assim, tem o pró de se levar todo mundo, mas acontece aquilo das vezes as pessoas viajarem. E você, como produto, o negócio, você já tem mais ou menos o caminho que você quer. Então, o que eu tento fazer? Eu falo assim, eu já vou levar a jornada e eu vou muito mais ali para validar com as outras áreas e ver que pontos satélites eles têm que eu preciso incluir na minha, né? Porque às vezes você ficar ali, cara, 8 horas falando daquele assunto de um produto que já existe, cara, porque às vezes é uma coisa que só vai impactar a tua área também. Você vai chamar um monte de gente, as pessoas não vão ficar interessadas todo aquele tempo você. Então eu vejo que é bem dessa maneira. Pô, legal. E aí falando um pouquinho de métricas, cara. O que você acha? Existem algumas métricas básicas que todo produto deveria ter? Olha, eu vejo que tem algumas métricas de produtos que a gente utiliza ali, né? Pô, cara, algumas que eu posso dar aqui como exemplo. A gente tem muitas métricas de frentes de negócio, né? O que gera receita? Tá gerando a receita que deveria estar gerando, né? Diariamente, mensalmente. Estamos o quão longe ou perto do orçamento, né? Porque normalmente uma empresa fecha um orçamento anual ali, que ela defende, né? Então, mês a mês, dia a dia, semana a semana, a gente vê as frentes, principalmente de receita, e entende se estamos alcançando. De forma relacionada, isso acaba trazendo metas de clientes, porque basicamente é muito difícil você ter uma receita se você não tem cliente, né? Então, base de cliente... É o mínimo, né? Base de cliente, tipo, tá aumentando, tá se mantendo. O churn, né? Tá controlado, porque o churn todo produto vai ter, mas tá controlado, tá dentro do esperado. E o CAC lá para aquisição. Então, nós temos algumas métricas de produtos, né? Muito voltado à receita e à base de clientes ali, basicamente. Mas o que eu acho muito importante também no desenvolvimento de produto são as métricas do time, da squad, né? Então, a métrica de throughput, o lead time das OS, né? O quanto o time está conseguindo entregar, o quão assertivo está sendo a sua sprint, né? Que às vezes você passaria uma OS... E se ele tem um problema da comunicação, o cara não vai entregar. Aí não vai entregar. Então, assim, às vezes no dia a dia você fala assim, beleza, então fica na próxima, e vai ficando na próxima. Então é muito importante você acompanhar
como está a evolução desse time também, né? Porque basicamente um produto, quando ele é criado, ele não é criado, não existe produto perfeito. Então ele não é criado e fica lá na prateleira e qualquer pessoa vai usar e vai ser tudo perfeito. Ele precisa ter um time minimamente para evoluir funcionalidade. Se você tem a expectativa ali de crescimento de produto, de base, oferecer novas coisas, né? Ou minimamente para garantir que o produto vai estar funcionando para os seus clientes. Então, para mim, a base desse produto é o time que está com você, né? Então, eu acho que você como PM ali, né? Você tem que acompanhar métricas do produto, como nós falamos, mas é muito importante você estar próximo das metas do time também, para entender como o time está andando, né? Pô, legal. Falando um pouco de ferramentas e tecnologia que você considera essencial aí no seu dia a dia, o que você acha que um bom produteiro ele tem que ter? Cara, basicamente hoje o que eu uso aqui, né, são as ferramentas da Microsoft, né? Hoje o nosso backlog ali, ele é tudo cadastrado no Azure, né? Então, eu acho que esse é a tela inicial ali do seu navegador, né? Abrir já está ali o backlog. O segundo que eu costumo usar é o Miro, que basicamente é de jornadas, né? Fazer algumas anotações. O terceiro que eu uso muito é o Grafana. Então, o meu próprio background tecnológico me possibilita fazer coisas que eu não dependa do time de tecnologia. Então, por exemplo, o Grafana, eu consigo criar gráficos, fazer queries, e eu vejo lá, receita de mensalidade, eu montei a query e está lá o gráfico de receita. Taxas cobradas, né, adesões, pedidos, filtro de pedidos. Então, o Grafana me ajuda demais a acompanhar o dia a dia. E às vezes eu nem estou olhando assim, porque eu estou ocupado com outras coisas, e alguém me pergunta, como está tal coisa? Eu consigo ir lá, muito fácil ver como é que tá, né? Cara, basicamente, para mim, essas são as 3 ferramentas essenciais ali. Pô, legal. Falando um pouquinho, né, de futuro de produto. O que você vê ali como a profissão de produto, né? Para onde que essa profissão está indo e o quão essa profissão está tirando proveito de tecnologias como a inteligência artificial ou poderá tirar proveito desse tipo de tecnologia? Cara, eu acho que a função do produteiro ali, né? Ela tem boas expectativas de futuro, porque, cara, na sociedade que a gente vive, tudo é produto, né? Basicamente, tudo é considerado produto. E tem os produtos físicos, que eu entendo que é uma realidade um pouco mais diferente, e tem os produtos digitais, que aí são N possibilidades que acontecem, né? E quando a gente traz a inteligência artificial para a mesa, cara, eu acho que isso muda muito o jogo, assim. Essa semana eu estava pensando, né, com a liderança, eu falei assim, cara, a gente poderia ter funcionalidade de IA, né? Pô, ia ser da hora. Ela falou, nossa, então vamos fazer um fluxo disso? Eu falei, vamos. Aí eu abri o ChatGPT, e aí eu fiz ali uma mini introdução, né, que você tem que fazer ali. Você tem que saber usar um pouco também, fazer as orientações corretas, né? Eu falei assim, eu pensei na funcionalidade, eu falei assim, o meu produto é assim, e eu gostaria de acrescentar essa funcionalidade nele, por favor, me gere o gráfico, o fluxo, me gere o fluxograma da funcionalidade. E ele gerou. E aí eu cheguei e falei assim, tá aqui. E aí, claro, tem que ter a sua validação para ver se faz sentido. Cara, só o esforço que eu tive de escrever um comando, ele me gerar um fluxograma de uma funcionalidade, nem se compara ao esforço que eu teria se eu tivesse que parar e ficar pensando. Porque ele já pensou para mim, né? Talvez só refinar. Isso, o refinamento vai ter que acontecer, porque às vezes ele acaba sugerindo coisas muito genéricas, né? Então você tem que trazer para o seu contexto. Mas, cara, poupa um esforço absurdo, né? Assim, quando você consegue incluir a inteligência artificial, e não só em produtos, né? Acho que o próprio time de tecnologia, o pessoal, a gente está rodando POCs relacionadas a inteligências artificiais de código, né? De soluções.
Cara, eu acho que isso vai traz muito, muda o jogo, né? Eu acho que traz muita produtividade. Eu acho que é a palavra-chave, a produtividade que a IA consegue nos trazer, cara. É absurdo. Não, assim, e aí até e você vê o mercado, né, o lançamento de produto, né, olhando não só o Connect Car, mas qualquer um outro produto. Eu vejo que às vezes as pessoas querem introduzir inteligência artificial, às vezes sem saber o que é e pô, como que eu vou usar isso no meu produto, né? Pô, tem um produto, estou usando inteligência artificial, mas às vezes o cara tá com um monte de if lá, um monte de condição te entregando. Você viu o caso da Amazon? Não vi. Não? Não. Que saiu uma matéria daquele mercado Amazon, que era um mercado inteligente. Sim, o Amazon Go, né? Isso, aí eles fecharam. Viu o que era depois da inteligência artificial deles? Não. Não? Mas depois você procura aí, então. Mas, cara, assim, hoje no produto que eu tenho essa dificuldade. Eu falo assim, cara, como é que eu coloco inteligência artificial nesse produto? Cara, é uma coisa muito nova. Então, eu não tenho experiência ainda de falar assim, cara, pô, dá pra usar dessa forma. Eu tô falando do produto como entrega final pro cliente, né? Então, eu tenho essa dificuldade de como encaixar. Eu ainda não consegui ver um cenário que faça sentido eu colocar aí naquele momento, falando do produto que o cliente recebe. Outras squads nossas já usam um certo tipo de inteligência artificial, mas não ali no cliente, mas muito em processos de background, de análise de dados que deve acontecer. Ou como exemplo que eu te falei aqui, de gerar algumas soluções preditivas. Gerar um fluxograma. Nós temos modelos preditivos ali, né? Temos outras áreas da Connect Car que não de produtos que estão implementando. Existe inteligência artificial para basicamente qualquer área, né? Sim. Então, eu vejo que a gente tem esse desafio de como tá uma hypada, a gente quer colocar no produto. Quer empurrar, na verdade. De qualquer jeito. E assim, quando você coloca, não é tão simples. Eu fiz um desses testes que eu gosto de fazer. O que é que eu fiz? Eu embedei no nosso aplicativo, e aí não em produção, em uma versão teste, que só eu tenho acesso a algumas pessoas, um assistente de viagem, em formato de chat. E aí como é que ele funciona, né? Ele pergunta ali, tipo, para onde eu quero viajar? Eu coloco ali, para onde é que eu vou? Rio de Janeiro. Pergunta quantos dias eu vou ficar, coloco quantos dias, pergunta se é negócio ou lazer. E depois que eu respondo essas 3 perguntas, ele me gera um roteiro de 5 dias. Que isso é o básico que uma inteligência artificial faz, é gerar ali alguma coisa para você. Isso poderia ser um entregável para um cliente nosso. Um cliente nosso poderia estar usando hoje um assistente de viagem. O cara que não conhece São Paulo, vai para 10 dias em São Paulo, tá aqui um roteiro, né? Mas a gente tem que tomar alguns cuidados antes de colocar isso em um ambiente produtivo, principalmente se o seu produto tem uma base grande. Porque assim, quando é só você usando de uma forma mais amadora, que é conversando ali com o ChatGPT, com qualquer outra coisa para gerar alguma... Mais como usuário, né? Quando você está usando como usuário, o custo é baixo. Você consegue pagar ali de boa. Mas quando você pensa em escalar com a inteligência artificial, ainda tem um custo que você precisa colocar na conta. Se faz sentido, né? Porque às vezes você entrega uma funcionalidade agregando valor ao produto, mas não necessariamente ela vai trazer uma linha de receita. E alguma coisa tem que, no mínimo, netar, né? O custo que você vai ter com a inteligência com a receita que o produto vai estar te dando. Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Tipo, fazer experimentos e entender também que um ponto que eu acho muito importante na IA, você não pode fazer uma coisa e largar ela de mão. Eu vejo que tem que ter ali um mínimo de uma auditoria. Tipo, cara, o resultado que ela tá dando aqui tá certo, né? Faz sentido? É isso que a gente espera? Até você ganhar a confiança ou treinar o seu próprio modelo para de fato entregar exatamente o que você precisa. Então tem algumas coisas que a gente ainda precisa ter, na minha visão, a gente ainda precisa ter um certo cuidado antes de liberar para um produto na mão de um usuário final para usar. Não é só
E aí, como fazer esse teste? Porque às vezes você precisa de um usuário em produção, né? Você precisa fazer um teste AB. Boa. Existe alguma estratégia bacana que, pô, né, vou criar aqui um corte de pessoas, vou testar isso aqui para ver se às vezes viabiliza a receita, né? Sim. Lá na Connect Car nós temos uma esteira, né, como estratégia de produto aplicativo, que eu acho que ela é bem interessante, né? A gente utiliza ali a integração com o Firebase, basicamente. Então, primeiro, que independente se é inteligência artificial ou não, né? Não tem nada a ver com isso. Falando de produto entregável, funcionalidade nova e tudo mais. Primeiro que a gente consegue determinar qual o percentual de clientes que a gente quer que tenha acesso àquela versão. Então, se eu vou lançar uma versão nova ali no Google Play, na App Store, eu consigo falar assim, eu quero lançar só para 1%. 2%, 10%, e eu vou evoluindo conforme o tempo. Isso não, e a gente usa essa estratégia não é nem só para coisa nova, Cadu. É toda a publicação de app. A gente nunca faz uma publicação para 100% da base. Independente da mudança que tenha tido, é só uma imagem que mudou, a gente segue essa esteira de 10%, existe 50%. Um processo, né? Existe o processo mapeado ali, né, na nossa wiki. Então é 10%, 50%, 100%. Isso já facilita demais, porque eu já passei por situações da gente subir tem que fazer rollback uma versão do aplicativo e em 10% a gente já sentiu, mano, não tá legal. A operação ali tá quebrando. Não tá bacana. E, pô, às vezes o call center já bate. Antes de eu saber como produto, call center já sabe, porque os clientes já sabem, né? Que merda vocês fizeram aí. Então, isso é muito louco. Então, essa estratégia, cara, eu acho que é a base, né? de um aplicativo, assim, né? Pô, legal. E nós temos uma outra que é bem interessante, que a gente sempre costuma trabalhar com o Flag, né? Com o Feature Flag, né? É isso. Então, vamos subir uma versão nova, a gente consegue falar a partir de qual versão aquela funcionalidade vai aparecer e se ela está habilitada ou não. Também, porque se der algum problema, a gente consegue rapidamente desabilitar sem precisar do time de tecnologia, né? A gente desliga e está resolvido. Pô, legal. Cara, quero entrar na área de produto. Por onde eu preciso começar? Quais são as habilidades que eu preciso aprender para começar nessa área? Boa. Cara, há um tempo atrás eu estava conversando com a liderança, né? E aí eu falei assim, cara, é muito louco essa área de produto, né? Porque cada um tem uma vivência. Cara, tem gente que vai se matar fazendo curso, e de boa, né? Cursos lá, formações, técnicas, aprender... PM3, né? Vários frameworks, vai aprender coisa pra caramba. E aí eu faço muito uma analogia com faculdade. Às vezes você aprende tanta coisa na faculdade e quando você entra numa empresa, cara, às vezes você não vai usar aquilo. Na área de produtos eu já acho que é um pouco diferente, porque como são formações mercadológicas, né, digamos, tipo, é uma formação já para o mercado de trabalho mesmo. Então, possivelmente, tudo que você vai aprender fazendo esses cursos, minimamente você vai ter conhecimento adquirido e que isso já vale demais. Não necessariamente você vai conseguir implementar na empresa que você vai estar trabalhando, porque às vezes não depende só da boa vontade, não depende só do conhecimento, né? Existem outros processos ali que permeiam você conseguir implantar um framework ou alguma cerimônia. Momento da empresa. Existe um momento da empresa. Então, assim, para quem está entrando na área de produtos ou quer entrar na área de produtos, cara, eu recomendo fazer um curso de produtos, eu acho que tem vários aí no mercado, para ter os conceitos mínimos do que se trata um produto. Eu acho que isso é um pilar bem importante. O segundo pilar, que eu acho que para mim faz muita diferença, cara, é você ser um cara curioso e gostar de ter novas experiências com novos produtos. Cara, você... Tá chegando uma nova empresa no Brasil, vai lançar um aplicativo? Cara, vou lá me cadastrar. Porque quando você começa a entrar nesse mundo, assim, você começa a entender, tipo, cara, que da hora, olha como esse aplicativo funciona, meu. Você começa a ter ideia do que você poderia estar fazendo no seu, né? E por que você não faz? Se os caras lá fazem...
E aí você começa a ter tipo um benchmark assim, né? Ali faz, no outro faz, por que eu não faço? Alguma coisa diferenciada? Então eu acho que a vivência, isso não depende de você, de estudo, né? Assim, de curso, pagar curso ou fazer no YouTube. Cara, a vivência é gostar de baixar, de usar, ser curioso, entender. Tem que gostar de tecnologia também, né? Cara, eu acho que isso, cara, faz muita diferença. Se você quiser entrar nessa carreira de produtos, assim, eu acho que não é um pré-requisito no mercado. Porque tem muito produteiro, não sei nem se o pessoal gosta de falar produteiro, mas tem muito PM ou responsáveis por produtos que não tem embasamento tecnológico. Mas está tudo certo, porque o mercado ele nasceu assim. As pessoas precisavam saber de negócio, né, e tudo mais. Mas eu acho que conforme o mercado vai amadurecendo, eu acho que daqui a um tempo pode ser que seja essencial você ter, cara, minimamente aquela base que eu falei de ter conceitos técnicos. Você não precisa saber fazer na prática, mas é entender, um banco, fazer uma query no banco. Cara, para mim isso é importantíssimo ali, você fazer uma query para ver um resultado que você quer. Você tira dependências que se você for um cara de produtos e não ter um background tecnológico, você vai acabar tendo naturalmente algumas dependências com o seu time técnico. Qualquer coisa que você queira fazer ali que envolva uma expertise técnica, você vai ter que pedir, vai ter que entrar na sprint, aí vai ter que ver o capacity, quanto tempo o cara demora. Cara, começa a fazer assim, um embolo que, cara, é mais fácil. Você vai no YouTube, assiste ali conceitos básicos. O banco funciona assim. API, o que é uma API? Para que banco serve relacional, banco não relacional. Isso. Para que serve uma API? O que integra? Porque, cara, isso facilita muito. Até quando eu estou fazendo alguma US ali para o time, eu tento sempre ter um mindset modular. De eu querer fazer algo, a funcionalidade flexível ou modularizada para que eu consiga encaixar em algum outro momento, se eu quiser, né? Porque às vezes você vai num viés muito da jornada, e, cara, às vezes se você conseguir quebrar melhor, você consegue falar, cara, essa jornada precisa dessa funcionalidade, mas ela seria interessante lá na outra. Então, ao invés de pensar em jornada, tentar pensar em módulos, né? Eu acho que facilita muito também. E assim, talvez no curto prazo você acaba tendo um esforço ali maior de investimento, mas a longo prazo facilita demais a manutenção e os testes, né? Sim. Eles vão usar aí? Não. Tá bom. Falando um pouquinho de soft skill, né? A gente lida muito com experiência de usuário. Então, para mim é inimaginável eu ter uma pessoa que lida com a experiência do usuário, o usuário não ter uma boa experiência com ela. Então, para mim, empatia é a primeira coisa que um cara de produto tem que ter. Uma pessoa de UX, um PO, um Product Manager, né? Empatia com o cliente, é o mínimo. Né? De entender ali, não adianta você entender vamos fazer um discovery ali com aquele cliente, né? Você com a cara... o cliente não tem uma boa experiência pessoal com você. O que você vê como soft skill aí para um bom produteiro, vamos dizer assim? Falando de experiência da ponta final com o cliente, acho que você falou bem ali, né? Ter a empatia, né? Empatia, cordialidade, ali, se demonstrar uma pessoa organizada, né? Mas acho que é muito importante ali você com o coração aberto naquele momento, né? Porque, cara, se você se propôs a escutar um cliente, minimamente você tem que estar ali com o coração aberto para entender o que ele quer. E não só isso. Você tem que estar setado que você vai escutar e vai querer entender e tentar evoluir, né? Porque se você vai lá e só escuta o cara e fala assim, beleza, valeu, não faz sentido. Esse cara tá falando merda.
Então, quando você fala de cliente final, eu acho que é muito importante, cara, você matou, é a empatia da dor dele. Né? É entender de verdade, cara, e talvez não é o cliente que o produto vai atender e beleza, mas faz sentido, porque isso traz a experiência para você mesmo, né, do público que você tá impactando, né, e tudo mais. Mas eu te confesso que eu não tenho tanto contato com o cliente final do nosso produto, né, porque o nosso produto é um produto que está no mercado e, cara, o cliente ele é generalista, né? Ele não assim, ele não chega em mim, esse cliente, né? A gente faz algumas estratégias de aproximação, a gente colocou já algumas vezes no nosso aplicativo pesquisas para entender um pouco melhor, né? Ver algumas questões ali de uso dele, de comportamento e tudo mais. Mas é porque isso que você falou não é só para o cliente final, né? A gente tem que ter essa empatia com todos os stakeholders. E, cara, eu tenho um pouco de dificuldade com isso, eu confesso, porque às vezes eu gosto de ser um cara muito direto, né? Cara, tipo, é isso, não é isso, não é isso, e vamos seguir. E até essa semana a gente estava passando por um evento ali para entender a maturidade, né, e tudo mais, aí foi um ponto que foi levantado. Às vezes as pessoas, elas não estão preparadas para escutar um não de uma demanda que elas trazem. Às vezes elas não estão preparadas para argumentar com você. Às vezes elas acham que elas vão trazer uma coisa e que só tem a demanda delas na fila e vai ter que ser feita, né? Então eu tenho dificuldade com isso, assim, como uma soft skill, de cada vez mais tentar deixar mais leve possível isso. Porque da forma que eu falo, as pessoas às vezes acabam interpretando como grosseria, mano. E, cara, putz, mano, mas... É porque cada pessoa vai ter um jeito. De falar. E se a pessoa me traz uma demanda e ela não consegue defender a demanda dela, dificilmente vai entrar. Porque eu tenho outras demandas que eu vou defender também para entrar, né? Mas cada vez mais eu busco, né, evoluir. Eu acho que é um ponto assim de soft skill é importantíssimo, né? E até quando a gente vai ver no mercado, ou quando a gente vai falar de time, já é uma falácia assim, muito, muito das antigas. Tipo, cara, tem gente que tem soft skill e tem hard skill, né? Pô, quando eu era dev, mano, cara, hard skill, o cara tem que ser ferrado, tem que... E aí eu fui evoluindo... Precisava nem saber falar direito. O cara, o dev não precisava ser. Só precisava programar, faz esse algoritmo aí, beleza. Então, e aí eu fui evoluindo, e aí cada vez eu fui tendo mais o senso de que, cara, eu prefiro, mesmo no time técnico, eu prefiro pessoas com soft skills que eu considero importantes, né, cara? Assim, um dos que pra mim é matador é o comprometimento, a pessoa comprometida. Cara, se você tem uma pessoa no seu time que ela é comprometida, mano, você tem tudo ali, mano. O técnico se aprende. Porque se o cara é comprometido, ele vai fazer questão de... Se ele não sabe alguma coisa técnica, ele vai fazer questão de aprender, ele vai aprender, né? Então, assim, ó, o comprometimento, o engajamento das pessoas, eu acho que é muito importante, né? Eu tinha pensado num aqui, mano. A confiança também. Eu acho que isso é muito importante. Mas tudo isso ela vai estar gerando como básico no comprometimento. Porque quando você tem um time... Cara, se o time não é comprometido, ou se a pessoa A não é comprometida, tudo que cair na mão dela, você não vai ter confiança. Você não sabe se ela vai entregar. Ou se ela entregar, você vai querer fazer aquele double check. Você vai gerar uma atividade extra para outra pessoa que você tem confiança. Fala assim, valida aí, né? E é uma coisa que você não muda, né? Cara, é muito difícil. Eu sempre falo um negócio... que atitude é um negócio que você não muda, né?
E é difícil você fazer as pessoas estar afim, é difícil você fazer as pessoas terem comprometimento, né? Pô, Sim. acho que a pior coisa hoje é você empurrar uma pessoa. Sim. Pô, empurrar a pessoa é um negócio... É terrível, né? Porque, cara, às vezes a pessoa não quer ir, né? Às vezes a pessoa tá fazendo força ao contrário. Isso aí. E você tá, cara, vamos por aqui, vamos por aqui. Pô, é terrível, né? Então, eu até ouvi uma frase, um vídeo esses dias de um guru da internet que ele fala, pô, cara, pior do que você equilibrar pratinho é você ser o pratinho, velho. Então, às vezes tem pessoas que, pô, você tem ali, né, a pessoa é o pratinho, você tá equilibrando vários pratinhos, Sim. não tá deixando aquela pessoa cair. Mas às vezes, pô, né, é o que você falou. Se a pessoa não tem atitude, não tem comprometimento, cara, às vezes tem que levar em consideração de não ter essa pessoa no seu time, Isso. né? Cara, e é muito louco isso, né? Assim, porque quando a gente fala de produtos, cara, toda vez que a gente tem qualquer assunto teórico, tudo é mil maravilhas. Tudo funciona. Né? Pô, É igual código, pô, você pega, cara, arquitetura limpa. vai dar certo e tudo mais. Mas quando você chega no dia a dia, você passa por algumas situações que você começa a aprender o valor das pessoas que têm comprometimento, né? E às vezes eu acho que isso é uma coisa que pessoas de produto pecam às vezes. Elas entendem que elas são responsáveis só pelas funcionalidades do produto, digamos assim, e quando dá algum bug sistêmico, É do dev. elas acham que é do dev. Cara, então assim, eu já tive várias vivências, experiências. E como eu venho de sustentação, de tecnologia, cara, eu sempre fui um cara que eu vou estar lá, mano. Nós vamos abrir uma War Room. Se for virtual, eu vou estar conectado lá no Teams, que eu vou estar com o dev. Mesmo que eu não esteja analisando nada, eu vou estar lá, eu vou estar pensando, eu vou estar tentando entender o que está acontecendo, né? Se for físico, a mesma coisa. Mas eu já vi pessoas que quando tem um problema de produtos, por questões de infra ou de tecnologia, o time vai resolver. Mano, assim, pode ser natural para elas, para mim não é. Mas isso é um comportamento que, na minha percepção, afasta o time, sabe? Sim. Porque quando você mostra que você tá lá, cara, é um time que ele vai ficar muito mais comprado com você. Porque você vai errar em algum momento. Você não vai ter os detalhes ali de produtos, tudo. Mas quando você precisar, você vai falar assim, pô, cara, não consegui ver, tem como me ajudar? Ele vai estar comprometido. Às vezes chegam demandas urgentes, e se você não tiver o time da mão, os caras não vão fazer, mano. Por quê? Porque, teoricamente, mas não tem a sprint, não tem a capacity. Cara, tudo é encaixado. Se chegar um pingo, né, aquele copo d'água ali, se cair um pingo a mais, transborda. Quando você não tem o time comprado, não é nem o time na mão, é o time comprado com você, né? Vocês são um. O time fala assim, putz, não vai dar. Acho que é complicado. Hoje não dá, tem que levar minha avó no jiu-jitsu. Isso. Mas são ações do seu dia a dia, né? Que, tipo, essa da War Room, eu acho que pra mim é uma clássica, assim, porque, cara, você tá lá, depois da hora de trabalho, você tá ligado lá com o pessoal 10, 11, meia-noite, o tempo que for, mano, pra resolver, Sim. cara, isso muda muito o jogo também. Muda muito. Então, um PO que faz parte de um time que não estão comprados, eu vejo que é uma vida bem mais difícil. Às vezes eu brinco lá que eu falo, cara, a minha vida de produtos, ela não é simples, mas ela poderia ser muito mais complexa se não fosse o time que me dá embasamento. Porque às vezes o pessoal chega comigo para pedir alguma coisa, alguma demanda, e na verdade não sou eu que eu vou fazer, mas eles chegam em mim, né? Mas eu sei quem vai fazer, eu sei quem sabe fazer. E se eu não tiver um bom relacionamento com essa pessoa, ela não vai querer me atender. Então, cara, a base assim, também desse sucesso em produtos é você ter um time muito comprado com você. Se o time não for comprado com você, ele não vai aceitar suas ideias, ele não vai aceitar suas opiniões, suas estratégias, e isso acaba sendo bem difícil. Cara, que legal. E é uma das coisas que você falou, né? Eu acho que o time tá comprado com você é o que motiva, né? Principalmente o pessoal. Acho que é uma área de muita
mudança, né? Então, pô, você tá trabalhando numa demanda, caiu aquela sprint, entra outra, prioriza. Pô, demanda urgente, que eu imagino que deva chegar. Negócio atravessa, marketing tem uma campanha agora, fechou patrocínio com não sei o que, vai ter que fazer. Então, tá comprado com o time, né? Que é o que garante que todo mundo consiga entregar e atingir esses objetivos aí que são estratégicos para a empresa, né? E Sim. A empresa é um corpo só, né? E às vezes ali na Squad, né? A Squad, ela tem a vida própria, digamos assim. Às vezes está acontecendo várias coisas na empresa, mas a Squad tem ali o ambiente e a vida deles. E inclusive essa semana tá tendo um caso, né? Um dev mandou uma mensagem e falou assim, putz, mano, tô numa situação aqui que eu não tenho tanto tempo para ficar com a minha esposa, por alguns motivos lá que ele contou, e surgiu a oportunidade de eu fazer alguma coisa com ela agora sexta e sábado. Tem problema eu não trabalhar na sexta e pagar em outro dia? Eu falei, cara, mas eu não sei nem da onde teria problema. Porque o cara não falou assim, o cara nem falou, tem problema eu não trabalhar? Ele falou assim, eu não vou fazer sexta, mas eu vou pagar outro dia, eu vou pagar depois. Então assim, o cara vai trabalhar. Por que não, né? Por que não, né? Agora, se ele falar assim, tem como eu faltar na sexta e fazer menos horas na sprint? Cara, aí ele traz pra mesa, a gente fala, putz, mano, não vai dar, porque se comprometeu já a fazer alguma outra coisa e tudo mais. Então, assim, eu acho que tudo isso ajuda no ambiente saudável com o time, né? Porque, assim, da mesma forma que ele me trouxe essa questão, eu falei assim, cara, zero problema, mano. Ainda mais que você vai pagar, não vai ficar devendo, não tem nenhum problema. Com certeza, se algum dia eu falar assim, mano, será que você conseguia dar essa ajuda aí, ficar mais tarde? Se ele estiver disponível, com certeza ele vai ter essa volta, né? Uhum. Porque é aquela questão da gratidão, né? Tipo, cara, você tem que fazer para as pessoas o que você gostaria que elas fizessem por você também. E eu acredito muito nessa gestão de pessoas mais próximas, assim, sabe? Cara, tem produto, tem metas, tem receita, tem dinheiro envolvido, tem tudo isso, mano. Mas se nós não focarmos nas pessoas que estão conosco, a gente vai viver patinando no gelo aqui, velho. Porque vai entrar gente, vai sair gente, e as metas vão estar lá e vai entrar e ninguém vai conseguir entregar. Eu prefiro, cara, atrasa um pouquinho, mas a gente mantém a saúde mental, mantém a saúde do ambiente onde a gente trabalha, porque as pessoas vão gostar de estar trabalhando conosco, né? Eu acho que isso é fundamental. Sim. Tá todo mundo no mesmo propósito, né? Eu acho que é importante. Cara, 1h30 já foi. Boa. Rápido, né? Quer deixar alguma mensagem aí, ô Rodrigão? Pô, mano, não me preparei pra mandar eu posso mandar um beijo aqui pra minha esposa, agora você vai ser pai, né? Vou ser pai. Já decidiram o nome? Isadora. Então, manda um beijo pra ela quando ela vê esse podcast, né? Isso, eu falei assim, primeira vez aqui do papai, já mandei um beijo pra você. Pô, legal, é um produtinho aí que tá vindo que... Não deixa de ser. A gente não vai ter tanto controle. A gestão desse produto não é tão simples. Tem custo, envolve tudo isso. Mas é uma jornada Vão ter os interessados, stakeholders. Vou falar isso que eu fico louco já. Né? Esses dias a Ana Lu chegou e falou pra mãe dela, né? Mãe, fulano de tal tá namorando. Daí a avó... Nossa, mas... Fulano de tal tá namorando. Mas quantos anos? 6 anos. Fulano de tal tá namorando. Daí Ana Lu conta essa história direito. Não, mãe, fulano de tal tá namorando. Mas é de brincadeirinha. A Ana Lu conta a história direito. Aí, não, mãe, é que a amiga nossa fez assim pra gente, né? Fez um coraçãozinho. Eu falei, Ana Lu, você vê que esse negócio de... a experiência que você já tá tendo, eu vou ter. Vou chegar lá ainda. Não, quando chegar, vai namorar com 18, né? É o que tá no escopo, né? Tá no escopo, tá no backlog. Isso. E aí, vai ter que fazer uma sessão lá comigo de... Tem que sair na mão, né? Mas aqui agora, falando... Acho que eu posso aproveitar esse momento, Cadu, pra agradecer, né? Imagina, cara, mano, a gente se conheceu, acho que tem uns 8 anos. Por aí.
7, acho que a gente trabalhou em algum projeto. Eu fui para sustentação com o Enel, né, da Connect Car. Então, eu acho que eu tenho uma lembrança que a gente trabalhou em algum projeto Sim. assim próximo, não sei se exatamente codando o mesmo código, mas depois a gente perdeu o contato, mas a gente já se tem no LinkedIn há muito tempo, né? Então eu queria primeiro agradecer a oportunidade, né, o convite que você me fez. Cara, eu espero que tenha sido da hora aí o papo. Acho que eu consegui passar algumas coisas que eu acredito como produto. Pode ser que gere aí algumas controvérsias, algumas polêmicas com pessoas que têm outra visão, mas é isso, mano, da hora demais. Cara, obrigado, eu agradeço aí. Eu acho que o papo de produto é bom, né? Eu sempre gosto, porque a Open não é uma empresa de tecnologia, é uma empresa de produto. A gente entrega produtos para os nossos clientes. É óbvio que tem outros modelos de negócio, seja modelo de squad, alocação, automação, mas no final a entrega na ponta para o cliente é um produto. Então eu sempre gosto de trazer esses paralelos e visões diferentes, porque nem sempre a minha visão, a sua visão, a visão de outras pessoas, né? Nem sempre é a correta, né? Existem visões e cada um eu acho que tem que respeitar. E sempre com o mesmo propósito, que é, entregar valor para o cliente. Cara, entregar com qualidade, isso é uma coisa... Mas quando você fala isso, né? Eu relembro a trajetória que eu fiz... E quando eu estava na Iterative, né, que é uma fábrica, enfim, mas dentro de mim eu tinha uma dor, que eu acredito que é uma dor que você não tem, mas eu tinha por conta das minhas vivências, que é, cara, eu tô numa fábrica que eu entrego um produto para uma empresa, e essa empresa é reconhecida pelo produto que ela entrega para a sociedade. E eu sempre tive muito isso comigo de fábrica. Eu falei, cara, mas eu tô atrás do pano, né? Porque nunca vou imaginar que era essa fábrica que fazia esse produto. Não é nem a pessoa que tá gravando ali, você tá... Isso, mano, eu não sei, mas eu sempre tive isso comigo. E aí, quando surgiu a oportunidade de eu ir para uma empresa de produto, sendo que era dona do produto, mesmo como tecnologia ainda, eu falei assim, cara... Da hora, porque eu vou estar atuando na empresa do produto. Mano, então eu vou estar em tecnologia, eu vou estar como responsável já ali. Então, se forem falar mal, vão falar mal da empresa que eu trabalho. Se forem falar bem, vão falar bem da empresa que eu trabalho. E aí, quando também surgiu a oportunidade de eu virar responsável pelo produto, eu sou responsável por um dos produtos ali na vertente do varejo, pessoa física, né? Que é o nosso aplicativo. Cara, então, eu falei assim, caralho, mano, era o que eu queria. Porque assim, mano, eu saí de lá e hoje as decisões do que entra no nosso aplicativo, quando vai entrar, o que nós temos que desenvolver, acabam passando pelo que eu tô pedindo. Mano, então é uma mudança muito louca. E aí tem um case que eu acho que é bem legal contar, mano. Ano passado, nós tínhamos algumas metas lá. E aí um dos nossos desafios ali de meta para PLR, meta para PLR, né? Atingir algumas metas orçamentárias para impactar o PLR dos funcionários e tudo mais. E uma das linhas era a experiência do cliente, nota do aplicativo. Quando eu entrei, eu acabei não contando assim tudo, mas quando eu entrei na Connect Car, né, eu fui responsável pela sustentação, depois coordenador de tecnologia no varejo, e a minha primeira mudança para produto, eu fui para uma squad de meio de pagamento. Então eu fui o PO da squad de meio de pagamento. E aí depois eu tive uma segunda mudança ali, que eu fui para a squad do varejo mesmo, que era o produto final. Então, ano passado, nós tínhamos esse desafio da nota do app, mano. A gente tinha, e aí ali era de 1 a 5 a nota que nós íamos tirar. E a nota do app, ela tinha que estar acima de 3 para ser meta 3, eu acho. Que era bem assim, um depara quase. A nota do app com a nota da... Isso, era quase que um depara. Tipo, se o app tiver nota 1, a nota de você vai ser 1, né? Tipo, era mais ou menos assim. E aí... E, consequentemente, o bolso... Vai ser menor. Vai ser menor. Não era a única meta, mas ela ia estar ali nas regras.
Mano, aí o nosso app tava com nota 2.4. Caraca, desafio, hein? Mano, 2.4. A gente falava assim, cara... Queria um monte de bot aí pra avaliar. Não, mano, e a gente ficava assim, mano, o que nós vamos fazer, velho? Cara, não tem... Porra, não sei... Porque assim, quando você não tem uma estratégia de engajamento pro seu usuário, só quem vai te avaliar que vai querer te avaliar mal você, sim, mano. Porque o que o cara quer falar bem vai ter o trabalho lá no Google avaliar bem. Tipo, é muito difícil isso, né? Sim. E nós estávamos com esse desafio. Eu falei, caralho, mano, ferrou. Aí nós tivemos uma ideia. Assim, foi uma ideia, mas com base em alguns números, né? Que eu posso falar aqui. Eu não entrava na minha cabeça porque o nosso aplicativo era tão mal avaliado. Assim, mano, os clientes usam, tem acesso pra cacete diariamente, mas nós temos um número de reclamações no atendimento que não condiz proporcionalmente com o volume de acessos que nós temos, com a nota que nós temos. Aí nós criamos uma hipótese. Falei assim, cara, o nosso aplicativo não é ruim. O problema é que só avalia quem tem problemas com o app. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que engajar os clientes a avaliarem. Aí nós nos reunimos, chamei o time de dev mobile, falei assim, cara, nós vamos implementar o Review em App, que é aquela avaliação que abre dentro do seu aplicativo, o cliente, sim, não tem que nem ir para a loja. Nós implementamos, ali com uma estratégia de quarentena, né? Enfim, tudo mais. Mano, aí nós estávamos em 2.4, nós fechamos o ano em 4.8. Caraca. Mano, foi absurdo, porque nós implementamos tipo em setembro isso. Em dezembro, a gente conseguiu fechar com nota 5 na avaliação. E foi muito louco, porque assim, isso foi possível porque a gente... Primeiro que teve toda essa análise para entender, cara, tem muito acesso no app, nós não temos muitas reclamações, não condiz a gente ter essa nota, né? Então vamos estimular os clientes a avaliarem. E aí, mano, a gente só viu... Nossa, foi muito louco, velho. Eu tive um caso desse recente que eu fui... O cliente, ele tá com outra fábrica e os caras destruíram o aplicativo. Então, na última versão, o cara não consegue entrar no aplicativo. Fiquei 30 minutos para tentar... Quando você perde nota, é muito difícil. Tentar cadastrar. Aí, esse cliente chegou na gente e falou, tá, eu quero ver os cases de vocês. Aí apresentei um monte de case. Aí ele falou, tá, mas vi aqui que esse cliente aqui, ele tem muito usuário, né? Tem um cliente que tem mais de 30, 40 mil usuários. Só que não tem nenhuma avaliação. Não tem nenhum comentários. Sim. Porque o meu aplicativo, ele só tem comentário negativo e o de vocês não tem comentário. Eu falei, cara, mas ele não tem comentário porque ele funciona. O pessoal não perde tempo pra reclamar. Ele funciona, a galera não vai, porque é, sim, isso. O cara só vai reclamar se ele tiver problema. Sim. E é aquele problema, pô, não funciona, tá uma merda. Não se você não engaja o cliente promotor, dificilmente, sim, ele vai avaliar o app. E o aplicativo tava com 4.9, quase 5. Pô, nota máxima. Aí eu falei, cara, é justamente isso que eu tô tentando te provar. Tem muito usuário, eu abri lá o Datadog, abri o Zabbix para ele, para ele ver que realmente a gente acompanha a operação. Mas o que eu quis mostrar para o cliente é, cara, o aplicativo funciona e o seu aplicativo só vai ser avaliado se ele não for bom, né? Sim. Mas essa estratégia é boa de implementar o Review em App. Cara, absurdo a quantidade de clientes engajados. E é nota 5. Assim, se o aplicativo funcionar, né? Que é o caso de vocês. Cara, eu falei assim, caraca, mano, tá vendo, mano? O pessoal metendo o pau e, na verdade, é um aplicativo foda, bom pra caramba, mas faltava, sim, isso. E aí, beleza, nós aprendemos, funcionou, a gente usa até hoje essa estratégia, né? Então, putz, mês a mês a gente reveza a base ali que a gente consegue controlar o número de pessoas, né? Porque é importante pro Google você ter uma constância. Então a gente não abriu a porteira para todo mundo avaliar e depois ninguém mais avaliar. Então a gente vem mantendo uma 30%, uma estratégia de manter avalia, essa constância e tudo mais. Tá legal. E aí, início do ano... Não, final do ano... beleza, aí superamos a do app. E aí tinha uma outra coisa que me incomodava muito, mano. A nota do Google avaliação.
que é aquela nota que o cliente avalia a empresa ali no Google. No Google, não é no né? app, não é falando do app. É o Google empresa, o Google né? Meu Negócio. Meu negócio. Nós tínhamos uma nota... Na do app acho que era 2.8 e a do Google Meu Empresa era 2.4. Eu falei assim, mano, eu tenho que fazer alguma estratégia para engajar essa... Porque, assim, é o mesmo público, é a mesma galera. Quem não tava avaliando bem no app é porque a gente não estimulava. E para avaliar no Google, eu falei, cara... Aí aquele cara vai no Google, o cara que vai no Google é o cara que realmente tá foda. Quando ele vai no Google é que tá foda, né? Ele deve ter trabalhado no app, foi lá no Google, abriu um Reclame Aqui. Próximo passo é Reclama Aqui, né? E eu falei assim, cara, então nós podemos implementar a mesma estratégia. Uhum. Então, dentro do nosso aplicativo, nós colocamos uma jornada que quando o cliente termina, a gente abre um componente falando... Quando o cliente responde o NPS, né? A gente tem uma jornada de NPS no app em alguns pontos. Quando o cliente responde o NPS, a gente abre um pós-jornada, digamos assim, perguntando assim, muito obrigado pela essa avaliação. Que tal nos avaliar no Google? E aí a gente começou a levar esse cliente para o Google. Então a gente começou isso no início do ano agora, janeiro, acho, dezembro. Nós já saímos de 2.4 e a última vez que eu vi a gente estava em 3.4. Então assim, a gente já conseguiu aumentar um ponto ali numa escala de 1 a 5 por conta de trazer novos clientes, né? E com certeza a gente vai passar de 4, porque essa vai ser a meta. Mas foram estratégias simples de serem implementadas. Às vezes você quer pensar numa funcionalidade foda, numa fazer uma campanha de marketing, trazer... você quer falar alguma coisa. E na verdade eu falei, cara, a gente pensou, viu, falei, cara, acho que isso daqui dá. E aí, tipo, em uma sprint a gente entregou um negócio que mexeu na meta da empresa. Impactou o PLR, foi foda, porque quando a gente implementou a do app, mano, era o time de tecnologia, era o time de produto, era o time de negócio, eram os diretores acompanhando, mano, a gente tem que bater, e vindo aumentar, foi muito bom. Pô, que legal. Cara, muito bom. É isso. Muitíssimo obrigado, Rodrigão. Obrigado por aceitar esse desafio. Acho que o papo de longe foi um dos melhores aqui. Tenho certeza que o público de casa vai gostar e deixar bastante aprendizado, né? Para ajudar a gente aí, curta os vídeos aí, se inscreva no canal, ative o sininho. Ajuda a gente a engajar esse vídeo. Fechou? Obrigadão, Rodrigo. Boa. Um abraço. Valeu, abraço.